O título aqui abaixo vale para qualquer coisa. Se você fosse o maior matemático do mundo, se você fosse o maior arquiteto do mundo, se você fosse a maior psicóloga, enfim, a maior atriz, tudo. Vale para tudo, vale para tudo. Então, tendo sabido isso, como esse canal trata de filosofia, é lógico que eu vou usar as keywords que vão chamar, o que tal, tá mais relacionado à filosofia, filosofia de tudo, é o nome do canal, filosofagem, fluência, filo tem a ver, aí puxa, filósofo, tem a ver com filósofo, tem a ver com filosofia, aí tá ligado? E eu falo muito assim também, para poder chamar assim, funciona, né? Dizem por aí, os algoritmos tal, entendem as coisas. Esqueci, hoje é um episódio especial de No Livro Qualquer, que eu vou tratar de perguntas, inclusive eu fiz anotações aqui, e Zé dos Preá, meu querido, Acunha na vinheta. E se você ainda não é inscrito, inscrita no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Clica no pitoco de se inscrever, balança o badado para receber as notificações e também clica no pitoco da descrição e no botãozinho mais. Agora tem que apertar nesse botãozinho sempre. Mais, porque você vai ver um balaio de livro, uma tuia de livro. É livro que não acaba. Quase sempre eu boto em 5, 6, 7 livros. Pois é, e um deles é um livro de um autor chileno que eu tô lendo agora e sim, gostei muito. Que inclusive um canal chamado Diário de Leitura, que eu indico, vou até colocar aqui abaixo, Diário de Leitura, é muito legal. Enfim, vários livros e tal. Como é o nome do autor? Esqueci o nome do autor. É Benjamin Labatou. Benjamin Labatou. Como é o nome do livro? O livro é Quando Deixamos de Compreender o Mundo. Quando começa... Enfim, tá aqui do lado. Eu vou botar o link na descrição porque eu tô sem acesso a ele aqui. Mas aí eu fiz as anotações relacionadas porque tem um problema. Vamos supor, será que eu sou o maior filósofo do mundo? É uma pergunta que eu posso fazer. Você pode pegar e dizer assim, será que eu sou o maior filósofo do mundo e não sei? Né? Será que assim, enfim, na sua área, na área que você atua, será que você não já parou para pensar, será que eu sou o melhor? Ou você às vezes até, talvez, tenha certeza disso? Pois eu anotei aqui 18 questões, 18 problemas que podem haver com isso, que estão relacionados a isso. O primeiro problema é, se o segundo maior filósofo entender completamente o seu sistema, porque assim, se você for o maior filósofo do mundo, você vai ter que criar um sistema, por exemplo, maior do que Hegel, que era o maior filósofo do mundo na época, assim, para muitos, principalmente para os seus seguidores, assim, era um popstar, assim, na época, e Schopenhauer só foi ser entendido muito depois, e assim, Schopenhauer sofria, porque aí havia uma certa inveja, tal, também, enfim, tinha muita fofoca naquele tempo, tinha barraco, tinha putaria, tinha tudo no século XIX. Pois bem, se o segundo maior filósofo, e isso pode até servir para essa época, enfim, se o segundo maior filósofo do mundo entender completamente o seu sistema, ele também será o maior filósofo do mundo. Não importa quem descobre, mas quem entende, né? Ou será que quem descobre é que importa, assim, tipo, quem descobriu o Brasil, não tem aquela história de descobrir. Então, quem descobre uma teoria, quem é o primeiro que botou o nome naquela teoria, patenteou fui eu. Então, eu sou dono, né? Tem muita gente que pensa assim, mas espera aí. Se ninguém entende o seu sistema, porque assim, não adianta você descobrir alguma coisa, assim, descobrir uma coisa nova. Se ninguém entende o seu sistema, se não for verdade, então você não é o maior filósofo do mundo. Porque se você, assim, vamos supor, ninguém entende o seu sistema.
Inclusive, um dos capítulos dessa obra que eu indiquei fala de um matemático que está passando por esses problemas. Um matemático, inclusive, jovem, tem 50 e poucos anos. Um matemático japonês está passando por esse problema. Assim, enfim, fala de um ponto de não retorno da ciência. Né? Mas vamos continuar aqui, porque eu vou focar aqui nas questões. Terceiro ponto. Se você cria um sistema aberto e simples, que todos possam entender, você só é o maior porque teve a sorte de descobrir? Só por isso? Os outros não seriam gênios também? Porque assim, você descobre um sistema simples, muito fácil, muito bem resolvível. Então você, resolveu um problema legal, descobriu. Então teve sorte de descobrir. E você consegue passar e ensinar para todo mundo. E todo mundo consegue reproduzir. Então você não é tão gênio assim, porque todo mundo faz. Né? 4. É um problema. Isso é um problema. Né? Os outros também serão gênios. Tanto quanto você. Entende? Se for simples demais. Se for complexo demais é uma coisa. Se for simples demais é outra coisa. Quarto ponto. Se ninguém se torna gênio porque não descobriu primeiro, né? Tipo... Se ninguém se torna gênio porque não descobriu primeiro, assim, porque assim, você, só é gênio aquele que descobriu, né? Os outros que podem aprender não são mais gênios. Então por que aprender? Pode ser útil, né? Pode ser útil, mas, enfim, por que aprender? É uma questão a ser feita. E aí vai o ponto 5. Se você é o único que entende a teoria, como saber se ela está correta se ninguém pode aferir? Se ninguém pode aferir. Você é o único que consegue entender o sistema. Né? É uma questão. Ponto 6. Né? Como pode existir o maior filósofa, matemático, físico, bióloga, ator, psicóloga, engenheira ou bailarino do mundo se seus pares são pares? Qualquer teoria, isso quem é da ciência sabe, né? Quem trabalha com pesquisa científica sabe que qualquer publicação precisa ser revisada por pares. Então, se há pares, não há o melhor. Pelo menos não cientificamente. O que leva ao ponto 7. Todo prêmio é um acordo social. Não existe melhor nada, a não ser o significado que eu dou àquilo que brota de uma expressão. Aquilo que brota da expressão, eu dou um significado e aí eu dou um prêmio Nobel a alguém que naquele momento foi muito importante porque estava na hora certa, no lugar certo e descobriu a coisa certa. Só isso. Aí você vai dar um prêmio porque naquele instante ele teve o timing, aí você premia, mas saiba, é tudo acordo social. Tudo acordo social. Há variáveis. Ponto 8. Há variáveis. Mas são muito menores do que nós julgamos com nossa mente que tende a vieses. Nossa mente tende a dar preferência ao nosso queridinho, ao nosso amiguinho, ao nosso... Enfim, a gente sempre tende a isso. É uma coisa humana. O cérebro humano tem essa coisa de ter preferências e aí criar hierarquias, os melhores, os piores. Então a gente tende a esses vieses. Só que as variáveis, elas estão alheias a esses vieses. Elas existem, mas elas são muito menores do que os nossos vieses acham que são. Ponto 9. Desconhecemos essas variáveis. E quando damos preferência à nossa ganância e tentamos dominar usando os nossos vieses, somos sugados pelo buraco negro, obcecados por dominar o universo, definhamos no ponto de não retorno.
E é sobre esse ponto de não retorno que é interessante o livro que eu vou colocar no link abaixo, tá no link abaixo também, né? Do autor, de Benjamin Lambatu. Assim, é uma obra simples, que trata a ciência de uma maneira até simplista, até, mas assim, leva a uma reflexão muito profunda e muito importante, por isso que eu recomendo a leitura. Porque a reflexão é importante. E o ponto 10 está aqui: só há liberdade quando se conhece e se reconhece no outro o semelhante. Não tem como haver uma liberdade verdadeira se você não reconhecer no outro um semelhante. Porque o outro, ele é um semelhante. E vamos para o ponto 11 para saber por que ele é um semelhante. Não é humano querer ser o melhor que os outros. Não é humano querer ser o melhor que os outros. O que é humano é ser o melhor que eu posso ser comigo e com os outros. O melhor que eu posso ser, o melhor, porque o conceito de melhor, ele tem que ser bem aplicado. O melhor que eu posso ser comigo e com os outros. Eu estou sempre me superando. E com isso eu revelo aos outros aquilo que pode ser superado. Por exemplo, com a minha superação eu revelo a você o que pode ser superado em você, e com a sua revelação você revela em mim aquilo que pode ser melhorado em mim. E aí sim você vai ter equilíbrio na humanidade. Até porque o universo ignora as nossas disputas. Ele ignora nossas disputas. E caso ele não ignore, digamos que o universo não ignore. Aliás, mais ainda, porque o universo nos levaria a um mero universalismo. Falemos em multiverso, nos permitamos. Eu sei que é só especulação, mas nos permitamos. Falemos de multiversos. Aliás, falemos mais do que multiverso, falemos em Deus. E aí eu coloquei um ponto 13 aqui, né? Caso o universo não nos ignore, e aliás, aí excedendo a isso, caso Deus nos conheça, ora, caso Deus seja, excederia o espaço-tempo, lógico que assim, a gente sabe já que o espaço-tempo tem uma fenda, tem buraco negro, e o buraco negro a gente já sabe que não tem, assim, fere qualquer lógica de espaço-tempo. Né? É absurdo. A física é absurda. A física, a matemática que envolve a matemática é absurda. E é ela que explica a física. Então, enfim. Mas aí, vamos aqui ao ponto 12, ao ponto 13, né? Caso esse Deus dos filósofos, dos filósofos, né? Mas não, mais que o Deus, porque ele está além do multiverso. Então, ele teria que ser... Deus é só um apelido. Ele seria incognoscível, né? Esse tal ser incognoscível, esse tal Deus, né? Não nos deu nenhum sinal físico para o universo, porque assim, aí a linguagem que teríamos seria o universo. Não há no universo nenhum sinal físico visível e incontestável de interesse de Deus em nossas disputas humanas aqui na Terra, planetinhazinho na Terra. Tipo, por um prêmio Nobel ou por um título de não sei que lá e tal. O universo, a natureza não nos demonstrou nenhum interesse. E nem na história, pois apenas no maniqueísmo é que há uma doutrina, maniqueísmo é a doutrina de um homem chamado Maniqueu, certo? Maniqueu, não sei o que se pronuncia, Maniqueu, eu acho que é assim. Que defendia que o bem e o mal, como conceito já bíblico, é um conceito bíblico, aí mistura esse conceito, acaba que fica parecido, porque é um dualismo. Qualquer dualismo é parecido, entende? Aí você vê o bem e o mal como forças iguais. Mas é só no maniqueísmo que isso é aceito. Inclusive, isso é tido pelo cristianismo como heresia. Porque o cristianismo crê que o bem, no caso, entre bem e mal,
o bem prevaleceu. Essa é a doutrina oficial do cristianismo. Então, assim, nem no cristianismo cabe maniqueísmo. Embora a doutrinação e as doutrinas das igrejas sempre apliquem o maniqueísmo na sua praxis, né, no dia a dia. Porque, assim, em Jesus mesmo, se você pegar, por exemplo, e ler só os evangelhos de Jesus, não há maniqueísmo. Não há maniqueísmo. Pelo contrário, ele mostra uma prevalência de um bem supremo, de algo supremo, sobre tudo que seja considerado mal. Todo mal se torna malzinho, se torna coisinha humana, inventada por ser humano, enfim, cai por água abaixo. Se você vê, inclusive no Evangelho, tá assim, em toda teologia você só tem no maniqueísmo uma paridade entre bem e mal. Então, assim, Deus realmente, se caso seja, ele também está alheio às nossas disputas. E aí caímos no ponto 14. Tudo que é neurociência tem a dizer, a neurociência moderna, mais moderna que você puder imaginar a neurociência, tudo que ela tem a nos dizer é que os cérebros de todos os Homo sapiens são extremamente semelhantes. Ou seja, você pegar um cérebro de todo Homo sapiens, seja ele de todo qualquer lugar do planeta Terra, você vai encontrar cérebros semelhantes, padrões semelhantes, comportamentos semelhantes, com variáveis aqui e ali, mas muito semelhantes, que nós, nosso jeito, exaltamos demais as variações, como eu já falei no ponto anterior, né? Que as variáveis não são tão grandes quanto a gente imagina ser. E o ponto 15 é o seguinte, é o óbvio. Deixe de se comparar com qualquer outro e seja o melhor você que você pode ser. Deixe de se comparar com o outro e seja o melhor você que você pode ser. Óbvio. Tal. Deixa de se comparar. Porra, quando você deixa de se... Caralho, já tentou se deixar de se comparar? Já tentou? Já experimentou? Cara, é muito foda. É muito foda. Você deixa de se comparar, você simplesmente diz assim, eu me comparo comigo mesmo e você se toma como referência. É outro mundo, é outro universo, não dá para explicar. Quando você deixa de se comparar só experimentando, não dá para explicar. Ponto 16. Eu sei. Somos nós, a gente é mesmo. Somos muito treinados para comparação. A gente compara métricas, compara números, e acaba comparando gente. Porque o cérebro ele tem uma coisa assim, se ele compara qualquer coisa, por que não comparar pessoas? Né? Enfim, é uma falha do nosso sistema, só que aí a gente é incorrigível, não é possível. Né? Isso é um problema, de fato. Somos treinados a comparação. E parece que o sistema, o mercado e tudo mais, nos alimenta esse nosso lado animal, selvagem. Mas o animal não é assim. Porque assim, a gente tende a interpretar, talvez seja uma coisa, um resquício do mercadologia, enfim, sei lá. Tende a colocar nos animais coisa que assim, nenhum passarinho, nenhum cachorro, nenhuma vaca, nenhum gato falou assim, estou me comparando com o outro. Nunca fizeram isso. Você vê disputas e tal, mas você não vê que os animais estão se comparando, não. O conceito de comparação foi a gente que inventou, né? Então, vamos lá. 17. Não há solução única para nada. Por isso, existem psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, padres, pastores, coaches de coaches que preparam coaches para você vencer na vida e ser o melhor. Não, isso não vale para os psiquiatras e tudo mais, não. Isso vale mais para os coaches, né? Os psiquiatras, para isso que existem os profissionais, pessoas especializadas nas áreas que você vai porque é especializada. Você não vai consultar um filosofar de fluência. Filosofar de fluência está no ponto 18, que é para encerrar aqui com um conceito de filosofar de fluência.
E aí eu falo, eu posso dizer assim categoricamente, eu, Carlos Amorim, não Zé dos Preá, não, nenhum dos meus personagens, ninguém. Eu sou o melhor filosofagem, influência do universo e do multiverso e de adjacências. Quer melhor solução para qualquer problema? Eu já digo logo, eu já chego logo dizendo assim, eu não tenho solução. Quer melhor solução? Eu não tenho solução, mas tem alguém que tem, então vá atrás desse alguém que tem, pode ir, vá lá. Tipo, o meu problema é psiquiátrico, procura um psiquiatra. Meu problema é matemático, procura um professor de matemática. Meu problema é entretenimento, procura um filosofagem de influência. Aí você vai ter entretenimento, você vai ter tal, e ao mesmo tempo algo de filosofia. Algo de filosofia, porque de fato eu estudo filosofia, mas assim, filosofagem de influência, ele não tem compromisso de passar a filosofia, enfim, como filósofos fazem. Mas quem é o maior filósofo do mundo? Esse aqui é o problema. O problema da filosofia é que, assim, não tem o melhor filósofo. Então, assim, se você pergunta ao seu professor de filosofia, ou, enfim, qual é o melhor filósofo? Ele vai dizer que é o dele. Assim, geralmente tem... Porque, assim, pô, tem gente que é nietzschiano, tem gente que é hegeliano e tal. E filosofagem, influência tem como regra: não se apega a nenhum filósofo. Fudeu, lascou. Eu não tenho filósofo de estimação. Não posso ter. Porque o filosofagem de influência está comprometido com isso. E aí, por isso que eu posso me dizer o maior filosofagem de influência do universo. Porque assim, mesmo que existam outras galáxias e alienígenas e tudo mais, eu tenho certeza que eles não falam português. E filosofagem de influência é um termo em português, aliás, em nordestinês, aliás, em pernambuquês. É bem pernambuquês. E eu garanto que não existe alienígena pernambucano. Audio Jungle. Ficamos por aqui. O vídeo foi longo ou foi curto, eu não sei, porque a edição, eu não sei se eu vou cortar muita coisa, se eu vou cortar pouca coisa, enfim, que tipo de tela final eu vou colocar, mas é isso aí. Beijo e falou.